programa Família de Deus no ar. Uma nova oportunidade Deus nos dá para estarmos juntos, sentarmos à mesa da partilha e partilharmos nossas coisas, partilharmos nossa existência, nossas verdades. E assim podemos então trocar experiências, conversarmos sobre aquilo ao qual nós vivemos, nossas experiências existenciais. Eu quero abraçá-los, a todos vocês que aqui estão, porque eu tenho certeza que é um chamado de Deus mesmo, para um encontro. Este momento é um momento de encontro. Não é um simples programa, não é um simples momento radiofônico, é um encontro. Nós queremos fazer deste momento um altar, em que signifique o encontro com Deus. Portanto, eu os abraço a todos vocês que aqui estão, para juntos celebrarmos este momento existencial. Que Deus os abençoe. Que Deus cubra de bênção todos vocês, principalmente você esposo, você esposa, vocês que vivem esta tarefa nupcial, vocês que vivem este trabalho, vocês que elaboram, que constroem este lar e a todo custo mantêm este lar em pé, consolidam esta união numa entrega total, radical, de um para com o outro. E nestes sábados, com início às 12 horas, nós temos tentado trazer algum momento, alguma experiência, algum sentido desta realidade nupcial para que nós possamos partilhar. Sempre nós afirmamos e queremos afirmar sempre esta realidade conjugal, esta realidade do esposo e da esposa, esta realidade a qual estes dois constroem um lar, constroem um verdadeiro altar ao longo da estrada da existência, para que neste ambiente celebrem a presença de Deus. Tenho dito e quero frisar, eu acho que nós devíamos colocar isto, sabe, assim, lendo constantemente, pronunciando constantemente, o nosso lar deve ser um altar, porque este lar é o lugar do encontro com Deus. Nós temos em nós mesmos o lugar do encontro com Deus, porque somos criados à sua imagem e somos chamados a expressar a sua semelhança no nosso amor, na nossa entrega, na nossa convivência. Então, se nós olhamos este aspecto, eu digo para vocês com todas as letras maiúsculas, o lar é um altar. O lar é um lugar de encontro com Deus. Esposo e esposa, com todo este dom nupcial que é dado por Deus, vivendo esta vida em comum, portanto é um conviver, num relacionamento humano profundo, num interrelacionamento, num processo de autoconhecimento, de mútuo conhecimento, onde estes dois seres, expressando a sua humanidade de forma diferente, vão se unindo, vão se aproximando, porque o amor nupcial traduz no ser humano esta aproximação de um para com o outro. Nós não conseguimos nos amarmos como o Senhor nos pediu. Nós não conseguimos amar-nos como o Senhor nos amou, se nós não nos aproximarmos um do outro. Para que eu pudesse experimentar o amor de Deus, houve a necessidade da palavra de Deus, do Verbo, da verdade divina encarnar-se. Ou seja, a necessidade de Deus se fazer presente. Deus em puro espírito do amor agora consolida-se, visualiza-se num ser humano, comprovando e mostrando que o ser humano é a imagem do Criador.
Deus mesmo vem e apresenta-se como um ser humano. Deus mesmo revela-se como um ser humano. E assim nós entendemos que este relacionamento nupcial, este relacionamento conjugal, esta conjugalidade, ela vai se consolidando passo a passo, porque é o próprio amor conjugal que os une. O amor que unifica. E este amor conjugal, este amor que é fornecido por este amor nupcial, é o mesmo amor que une pai e filho. É o mesmo amor que consolida a Trindade. É o mesmo amor que amalgama as duas pessoas numa só. Este amor é o mesmo amor que expressa à humanidade este carinho com o ser humano. Esposo e esposa, neste ambiente nupcial, neste ambiente conjugal, neste espaço conjugal, vai se consolidando cada vez mais, não só o seu lar, mas como também a sua humanidade, de um para com o outro. É um processo de humanização. O lindo é isto. Nós percebemos o dom de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus na convivência desses dois seres. Os dois seres diferentes em expressar a sua humanidade. Por isso mesmo, a diferença de um, a diferença do outro completam numa unidade de amor e que expressam e revelam ao mundo o amor de Deus a seu povo. A única forma humana de expressar com toda a fidelidade o amor que Deus tem pelo seu povo é o amor conjugal. É o amor do esposo para com a esposa e vice-versa. São estes dois que vão agora crescendo em humanidade, porque vão se humanizando passo a passo na convivência. Então nós temos uma tarefa, nós temos um trabalho, nós temos algo a construir, que é o nosso lar. O lar que é formado pelo esposo, pela esposa, talvez pelos filhos que aí vieram. Este é o espaço, este é o lugar do encontro com Deus. Isto quer dizer, então, que toda a atividade humana, toda a convivência, todo o existir do ser humano no lar é um serviço a Deus. É uma manifestação divina no ser humano. É um trabalho que o ser humano presta a Deus. À medida que vai se humanizando, ele vai se divinizando. O Espírito de Deus, ele atua no ser humano. Isto quer dizer, o ser humano é a matéria-prima do amor de Deus. O ser humano é o destinatário da ação do Espírito de Deus, este Espírito de amor, puro amor. Portanto, no esposo e na esposa, na diferenciação de ambos em expressar a sua humanidade, vai consolidar a unidade desses dois seres. E essa unidade vai se dando passo a passo, num mútuo conhecimento. E à medida em que vai se abandonando as coisas anteriores, vai se consolidando esta aliança. A união do esposo para com a esposa é um processo de aliança. É a mesma dimensão, as mesmas condições com as quais Deus nos ama. Ele fez uma aliança com seu povo. Ele faz uma aliança com você. Uma aliança gravada em seu coração. Uma aliança onde o seu coração vai ser circuncidado. Ou seja, o seu coração vai experimentar um toque de Deus. E vai de uma forma indelével marcar a presença de Deus. Você será como que o ambiente onde viverá Deus. Será o sacrário de Deus. Você será o espaço onde Deus virá habitar. Você fornecerá a tua humanidade para que Deus trabalhe nela, para que Deus a unja
e a faça realmente como seu semelhante. Isto é o lindo. Nós somos a sua imagem na nossa humanidade. E à medida que vamos cedendo à ação do Espírito de amor, nós vamos nos unindo, nós vamos nos aproximando e seremos, diz, uma só carne. Entendemos isso quando percebemos essa dimensão da aliança, em que nos toma da nupcialidade, nos toma da conjugalidade de nossos pais, de onde nós surgimos, nos toma da matriz familiar, para que nós agora construamos a nossa própria matriz conjugal. Saímos simplesmente da situação de filho para agora adotarmos, convivermos, para agora nós existirmos como esposo e como esposa. Para que possamos entender essa dimensão da aliança de Deus, nós temos que entender esse sentido do deixar, do ir nos despojando das coisas antigas. Para que houvesse aliança com Deus, houve necessidade desta libertação do povo cativo no Egito. E todo o caminhar do povo de Deus vai nesse sentido. Deixa a tua terra e vai aonde eu te mostro. Assim foram os patriarcas, assim foram os homens de Deus sempre. É um deixar constante, é um deixar permanente, mas é um deixar para ir a algum lugar. Não é o simples deixar e ficar ao léu da sorte, não. É deixe para ir. Nós vamos nos despojando das coisas antigas para ir assumindo as coisas novas. E no Espírito de Deus, tudo se fez novo. Tudo passou. Essa transformação, esta passagem, este caminhar simplesmente da criatura humana para esta situação divina é um caminhar constante. Vamos tentar comentar com vocês essa dimensão da união neste sábado. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. Com todo carinho, eu abraço a todos que responderam o sim, responderam o convite de Deus. Como eu disse, é um encontro no amor de Deus. Portanto, vocês estão aqui porque foram chamados por Deus. Vocês sentam à mesa da partilha porque fazem parte do plano de Deus. E Ele chamou você, especificamente, para hoje estarmos aqui juntos, comentando as coisas de Deus, comentando as nossas coisas. Não podemos separá-las. Tudo aquilo que diz respeito à nossa existência humana diz respeito a Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso espírito de comunhão. Portanto, agradeço vocês que nos sintonizam e nos têm sintonizado pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado. E vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E agora também pela internet, no Face, Amigos da Água Viva, ou então pelo YouTube, está sendo postado os programas. Podem ouvi-los em outro horário, não este. Este aqui nós gravamos aos sábados, meio-dia, inicia. Pois bem, a todos, que Deus os abençoe muito, que Deus retribua esta sua disponibilidade de estarmos juntos, partilhando as nossas coisas. Falava eu então, no primeiro bloco, sobre este aspecto da união, a união destes dois seres que compõem, esses dois seres que se alicerçam este lar, esses dois seres que, mantendo a comunhão, cedendo à ação do Espírito e se deixando ser envolvido por Ele, vai percebendo uma aproximação. Quem ama, aproxima-se.
Assim foi Deus. Deus ama tanto o seu povo que se aproxima, ele vem vindo ao longo da história da humanidade. Mas vem vindo, mas não se cala, fala constantemente com os seus. E atualmente fala de uma forma muito forte e muito expressiva pelo seu próprio Espírito, na pessoa do seu Filho, Jesus o Cristo. Toda essa dimensão, esse mistério de Jesus, nos leva a vivenciar esta mesma realidade. Ou seja, em Jesus, toda esta nossa passagem desta escuridão, destas trevas, deste caos, à luz, porque Ele é a luz, que veio iluminar todo ser humano. Eu vou me deixando ser iluminado por esta luz e vamos descobrindo, então, este caminhar, esta passagem desta escuridão para a luz. E vamos começar a entender, passo a passo, que este enlace nupcial, que esta convivência destes dois seres, que este comportamento e essa atitude, da decisão, da opção destes dois seres diferentes em expressar sua humanidade, unidos, juntos num caminhar, numa estrada única, fazendo desta estrada um caminhar de evangelização no Espírito de Deus, vai havendo uma união, uma unidade, porque quem ama protege, quem ama cuida, quem ama se aproxima, assim é Deus conosco. Deus nos ama tanto que aproximou-se de uma forma intensa e humana na pessoa do seu Filho. E essa existência de Jesus, este existir do Filho de Deus na situação humana, nos convida, nos leva e nos embarca nesse caminhar. Viemos de Deus, voltaremos a Deus. Viemos de Deus, existimos em Deus, por Deus, com Deus e voltaremos a Deus. Viemos do Criador, voltaremos. A mesma fonte. É um passar. Estamos passando. E o gostoso e o lindo é que estes dois, ou quando estes dois seres humanos compreendem a dimensão da conjugalidade e vão entregando-se definitivamente um ao outro. E vão entregando-se como homem e mulher. Vão entregando-se num caminhar de carinho, num caminhar de ternura, num caminhar de respeito, num caminhar de solidariedade, num caminhar de subsidiariedade, de conhecimento, de comprometimento, enfim. É um caminhar contínuo, em que nós, a cada passo, a cada dia, a cada segundo, nós vamos aprimorando este relacionamento interpessoal. Várias e várias vezes já dissemos isso. Talvez enfoquemos de uma forma diferente, com uma roupa diferente. Quando nós falamos em aliança, nós temos que falar em fidelidade a essa aliança. A minha fé em Deus, ela se transmite, ela se revela, ela se expressa por fidelidade ao seu plano. Eu não posso dizer que creio em Deus se eu não aceito, se eu não digo sim, se eu não me deixo ser levado pelo Espírito para que o plano de Deus se concretize em mim, para que o desígnio de Deus se consolide em mim. Eu tenho que ser fiel ao seu plano para que a minha fé se exteriorize, minha fé se consolide. De São Paulo, sem obras a fé é morta. Não me basta dizer que eu creio, eu tenho que consolidar isto no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha existência. Então, eu mostro não só a mim, mas a todos os que me rodeiam, a minha fé em meu Deus. A minha fé neste amor trinitário se passo a passo
eu revelo este amor. Nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de ser, ao ponto de poder dizer, quem sabe um dia, quem vê eu praticar estes atos de amor, vê o Filho e vê o Pai. Porque este amor é trinitário. Este amor tem uma fonte de amor que é o Pai eterno, Pai de sabedoria, Pai de bondade. Este amor trinitário tem um amor filial, portanto um amor fraterno em meu coração, na pessoa de Jesus, porque Ele, único Filho, unigênito, me fez, me levou, me consolida, me oferta a condição de filho adotivo. Eu sou filho adotado. Aqueles que adotam um filho sabem o amor que tem por esse filho. É um filho que escolheu. Mais ainda, eu tenho certeza absoluta que eu vim por vontade de Deus, eu sou o pensamento de Deus. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto do destino. Eu vim, eu ganhei, eu recebi uma existência para que se alojasse a vida de Deus. É através desta comunhão de meu pai e minha mãe, uma comunhão profunda de dois seres diferentes na expressão da sua humanidade, mas numa identidade de amor tão profunda ao ponto de que Deus diz, exista de verdade, e eu começo a existir no seio de minha mãe. E o lindo em que é esta vida que aí está agora, foi soprado nas narinas. Houve um sopro desta vida divina. Houve uma inspiração de Deus em mim. Desde as primeiras células que vão se dividindo, naquela situação embrionária e depois fetal, logo nas primeiras semanas, é o sopro de vida de Deus. É um sopro divino em que vai iluminar meu espírito até o fim da minha existência, até o fim dos meus dias existenciais neste mundo, porque não sou deste mundo, não somos deste mundo. Viemos e somos enviados ao mundo, mas não somos do mundo. Voltaremos à nossa existência, mergulharemos nesta vida eterna, seremos um nesta trindade. Quando eu vejo, quando eu analiso, quando eu reflito sobre essa dimensão existencial, em que foi-me dada por bondade de Deus, por infinita misericórdia, eu vi o mundo por sua querência, eu vi o mundo pela sua vontade, Ele quis que eu existisse, Ele me chama à existência, Ele protege a minha caminhada, na sua misericórdia eterna, e me conduz pela estrada da vida. E vai permitindo que eu vá construindo altares ao longo desta caminhada. Altares para que haja um encontro com Ele, um encontro permanente, um encontro constante. Um encontro ao qual só vai se definir no dia ou a partir da minha inexistência. No meu deixar de existir, em que nós insistimos com o nome morte. Não há morte, há uma passagem. Há uma passagem, uma linda, uma gloriosa passagem da situação humana, limitada na sua humanidade, finita na sua humanidade, mas infinita no amor de Deus. Uma vida eterna, que continuará eterna. Uma vida que se eterniza na própria existência, porque marca profundamente com aqueles aos quais eu convivi. Diz assim a Sagrada Escritura, Jesus passou fazendo o bem. Nós fomos chamados à existência para passarmos a existência fazendo o bem. Dentro de nossas limitações, mas fazendo o bem. E este fazendo o bem, eu chamo a atenção, para que possa se consolidar nesta comunhão de seres que se dá na conjugalidade. Há uma comunhão de seres, há uma comunhão existencial,
E a coisa mais linda é que este amor existencial é refletido, é expresso, é exposto, é revelado no ser humano, na sua humanidade, ou pela sua humanidade. Então, quando nós vemos o ser humano dado o dom da nupcialidade, dado o dom da conjugalidade, para que seja um esposo e uma esposa, e que não seja um acaso, não seja um ficar simplesmente, não seja um acontecimento banal, social, político, não! É um acontecimento divino. Dois seres que se unem. Dois seres que se unem ao som das trombetas dos anjos, ao coral de anjos, porque é um aleluia constante nos céus. Dois seres que se decidem uma caminhada juntos para refletir o mundo, o amor de Deus. Dois seres que vão se despojando passo a passo. Despojam-se desta matriz, deste útero familiar, para construir agora um útero conjugal, um útero nupcial. E agora neste útero nupcial passa a ser o lugar do encontro de Deus. Mas para que isto ocorra, vai havendo um despojar constante. Para que haja esta união, há a necessidade de uma fidelidade a este processo. Este ser humano que se coloca como esposo, que decide esta caminhada esponsal, passa agora um processo de união com a sua esposa e vice-versa, a esposa com o esposo. E este processo de união se dá a partir, vai se consolidando a partir da fidelidade minha a este processo. Eu sinto a esposa fiel, não a minha pessoa, fiel ao processo. E aqui começamos já uma mútua compreensão. Quando falamos em fidelidade nupcial, normalmente, nós absolutizamos esta fidelidade num contacto genital. Então eu digo, eu sou fiel ou infiel se eu tive um contacto extraconjugal ou não. Mas a fidelidade é muito mais que isso. Isso é muito simples. A fidelidade conjugal é este encontro constante, essa busca de união constante, e se dá no diálogo. Já comentamos isso. Diálogo. A palavra diálogo quer dizer comunicação da verdade. Logos, em grego, é verdade. É a palavra verdadeira. É a essência da verdade. Jesus é o Logos que veio a este mundo. Jesus é a palavra de Deus que veio a este mundo. Jesus é a palavra humana, palavra humanizada. Portanto, é o Logos. Diálogos é a comunicação da verdade. É o circular, é esse dinamismo da verdade. Eu entrego a verdade a você, minha querida esposa, e você entrega a sua verdade a mim. E nós vamos então nos unindo passo a passo. E o lindo do diálogo é que nós não somos o centro da verdade. Nós não temos um centro de verdade. O centro da verdade é Deus. A verdade está em Deus, sempre esteve, Ele é a verdade. Então nós vamos exercitando esta verdade a partir do diálogo. E o diálogo, então, é a entrega de mim mesmo, daquilo que eu percebo em mim, dos meus sentimentos, da minha compreensão, do meu entendimento, dos valores aos quais eu me coloco fiel e vou recebendo de você, minha esposa, isto. E o lindo é que existem coisas em mim que eu não consigo vê-las, notá-las, descobrir. Tem coisas em mim que estão escondidas de mim mesmo. Entretanto, eu as revelo na minha maneira de ser. Eu as revelo no meu comportamento. Então, esposo e esposa é um ambiente extraordinário para este encontro. O encontro com Deus é um encontro consigo, é um encontro com o outro. E eu vou, passo a passo, encontrando-me. Eu vou buscando um encontro comigo mesmo. Eu vou me conhecendo passo a passo.
Esta é a luz que ilumina o ser humano. E eu vou compreendendo, eu vou tomando consciência do meu ser a partir do meu comportamento, a partir da minha consciência, a partir da minha crença, a partir da minha fé, expresso em minha existência. E muitas vezes um comportamento ao qual eu não percebo, minha esposa, que está intimamente ligada a mim, percebe. E revela a mim, não apontando um defeito, não criticando uma atitude, mas a partir dos seus próprios sentimentos revela o meu ser. Então eu sempre digo que esse diálogo é uma entrega do dom de si. Deus está num diálogo constante comigo. Deus está num diálogo constante porque constantemente Ele revela a sua verdade, que é Ele próprio. Num constante diálogo comigo, eu é que não mantenho esse diálogo com Ele. E como eu mantenho este diálogo com Ele? Diria assim, numa oração, pois bem, o meu existir é uma constante oração. Deveria ser o meu existir um constante louvor a Deus, agradecimento a Deus. Devia ser no meu existir um permanente e constante serviço ao meu Deus. E o serviço prestado ao meu Deus é um serviço de amor. Eu tenho que me desgastar no amor. Eu tenho que sucumbir no amor. Eu tenho que sair desta situação limitada, humana, e me abrir a essa dimensão transcendente que o Espírito quer me levar. E este amor faz com que eu me una à minha esposa cada vez mais. E esta união não é simplesmente uma união genital, sexual, mas em toda a sexualidade. Eu, como ser humano masculino na minha essência, ela como um ser humano feminino na sua essência, há uma troca de ser, uma troca do dom de si. Eu entrego-me a ela e recebo dela a sua parcela. E vamos nos completando, vamos nos comungando. E quando eu digo isto, eu digo no sentido da sexualidade. Já comentamos isso, comentaremos mais. Sexualidade é esta realidade do ser humano em si. Genitalidade é um elemento da sexualidade. Não é a sexualidade em si, é um elemento. Como todo o meu ser é um elemento da minha sexualidade. Se fizer um exame de DNA do meu cabelo, a unha de meu pé, vai estar constante lá a minha sexualidade. Como ser masculino, em que expresso corporeamente isto. E quando eu falo corporeamente, eu quero falar no ser humano total. O ser humano espiritual, o ser humano psíquico ou de alma, o ser humano corpóreo. Esse ser, nessa globalidade. E esse diálogo vai me levando à harmonização da minha humanidade. Isto que é o lindo. E isto que eu chamo a atenção. O diálogo nos leva a uma entrega de verdade, e nessa entrega de verdade nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Mas não é um amor narcisista, não, egoísta, não, ao contrário. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais me assemelho, mais eu me entrego, mais eu sou lapidado neste amor de Deus. E o amor de Deus é um amor de doação. É um amor de sair de si para o outro. O amor de Deus é um amor que consolida a humanização, dá cores ao mundo criado, revela a nossa identidade, mostra a nossa missão, ilumina o nosso caminhar e nos leva a participar desta transcendência. Leva a nos participar dessa dimensão divina de Deus. O esposo e a esposa são esses elementos aos quais revela o mundo este amor. Quando nós percebemos este encontro, e o encontro é um encontro terno, é um encontro de ternura. O ser humano masculino deve ser terno para com o ser humano feminino. E a ternura conjugal é uma ternura muito específica. É uma ternura muito própria, é uma ternura muito
individual, porque é do esposo para com a esposa, numa amizade profunda e eterna. Numa amizade em que leva uma doação de si total, plena, corpórea, de espírito e de alma. O encontro da sexualidade do esposo com a esposa que se dá na genitalidade é um hino de louvor. É um hino de louvor a Deus. O encontro genital é uma doação total de si para o outro e recebendo total do outro a si. É uma comunhão de seres, não só uma comunhão de corpos, de seres. Quando nós começamos a compreender isto, nós vamos perceber a dimensão que se dá num ato genital. Num amor tão intenso, tão profundo, numa doação total, radical, ao ponto de que nesta comunhão surge uma nova vida. Milagre dos milagres. Surge uma nova vida. Porque neste encontro genital passa a ser o ápice deste encontro com Deus. O ápice do encontro em dois seres. O altar da vida. Edificado ao longo da estrada, da própria comunhão, da união destes dois seres. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Sempre eu digo que o encontro com Deus é algo que nos entrete, é algo que nos envolve de uma forma tal que passa muito rápido. Nós nem percebemos e vamos chegando ao final. É gostoso isso. É gostoso porque nos dá essa dimensão de vontade de querer mais. E um outro encontro teremos. Sucessivos encontros teremos enquanto existirmos. Nossa existência é um encontro constante com Deus. O deixar de existir humano é um encontro definitivo com Deus. No próprio altar da Trindade. No próprio seio da Trindade. Pois bem, eu dizia que este encontro genital é um encontro de dois seres humanos. E o lindo é quando nós percebemos em que este encontro genital, ele revela, ele consolida, ele se alicerça na fé. É um encontro de fé. Isto é um encontro de fé porque é um encontro existencial. No encontro genital, no ato genital, há uma entrega da minha existência a você, minha esposa, e de você a mim. É um encontro de fé. É minha própria existência que é dada. É sua própria existência que é dada. Não é uma posse, é uma entrega. Nós conturbamos todo o sentido da própria sexualidade. Nós deformamos, nós descoramos as cores que essa sexualidade nos dá. Nós absolutizamos a genitalidade como o ápice do prazer corpóreo, do prazer biológico. Somente o prazer espiritual, o prazer de alma, o prazer de corpo é na genitalidade, na conjugalidade. Porque é um ato de fé. É um ato de entrega. É um ato de encontro profundo, místico,
transcendente. Transcende o meu próprio corpo. Quando nós falamos em prazer, nós queremos dizer essa satisfação, esta alegria, esta certeza pela fé de que estou em Deus. É um ato divino. Transcende a humanidade. Por isso é um ato de fé. É um ato existencial. Mas mais ainda, é um ato de esperança. É um ato de esperança? Claro que sim. Porque neste ato, nesta entrega, nesta doação, neste encontro, neste conhecer-se, ambos, surge uma vida. Brota uma vida, brota uma existência. Brota um novo ser. Meu Deus, brota um novo sopro de Deus, uma nova inspiração de Deus. O Filho, desde a sua fase embrionária, sua fase fetal, sua fase depois infantil, pós-nascimento, é um sopro de Deus, é uma inspiração de Deus. Então vamos olhar nossos filhos como inspiração de Deus. Vamos olhar nossos filhos como fruto eterno, constante, permanente, visível, humanamente visível, deste encontro da nossa sexualidade, que se deu pela genitalidade. Ou seja, um elemento da nossa sexualidade que é capaz de produzir vida, reproduzir vida. E isso está além da nossa vontade. Isto está além do nosso querer. Isto é querer de Deus. Isto é vontade de Deus. Nós não programamos isto. Vocês pais, vocês mães, entendem perfeitamente o que diz. Nós fomos gerados num dia muito especial. Nós fomos gerados por vontade de Deus. Surge aquela nova criatura, surge aquela nova vida humana por vontade de Deus, por escolha de Deus. Nós somos pensamento de Deus. Nossos filhos são pensamentos de Deus antes de serem nossos filhos. Eles são vontade de Deus, desígnio de Deus, plano de Deus, projeto, programa de Deus. Eles são toda esta parte divina na realidade humana. Uma realidade humana a qual surge em função da doação minha e de minha esposa naquele específico ato genital. Entretanto, aquela fecundação se dá na vontade de Deus, portanto é um kairos, não é um cronos, não é algo que eu programei, não é algo que eu decidi, que eu planejei, está além dos meus planos. É plano de Deus. E se é plano de Deus, é infinitamente superior dos meus. Nesta união, portanto, é um ato de fé. É um ato ao qual nós temos uma esperança de uma nova vida. Uma esperança não de ficar esperando, mas uma esperança de esperançar, porque nós tomamos esta atitude. Nós fomos os elementos, os veículos desta entrega. Na ternura, no carinho, na carícia, em que surge da união, e a união que surge da fidelidade, da solidariedade, nós vamos consolidando o nosso lar. Um encontro que surge do conhecimento um do outro, vamos nos conhecendo. O ato genital é um ato de conhecimento. É um ato de um conhecer o outro. Inclusive na Sagrada Escritura a palavra conhecer era o sentido de fecundar, era o sentido do ato genital. O fruto do ato genital. O conhecer. Neste ato genital nós nos conhecemos intimamente. Neste clima, neste espírito de amor
em que revela em nós humano a amizade, profunda amizade. Somos amigos. Como amigos, nós nos doamos. Somos envolvidos no amor de Deus, e o amor de Deus é a doação. Estou me doando. Entrego a você tudo que sou, tudo que tenho. Recebo de você tudo que você é, tudo que você tem. E nessa entrega, neste encontro no altar da vida, realmente passa a ser um ato de amor, profundo amor. Um amor de doação, um amor de entrega, o amor que Deus tem por nós. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e caridade. São os dons primeiros de Deus. São os dons essenciais de Deus. É tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos conduz, tudo aquilo que impera em nosso ser, tudo aquilo que é a essência do nosso próprio existir. Uma entrega total. Lindo é quando nós, nessa dimensão de pensamento, nós chegamos à conclusão experiencial de que quando deixar de existir, eu mergulharei definitivamente nas mãos de Deus. Eu entrego o meu ser em seu ser, meu Senhor. Eu entrego o seu ser neste prazer imenso, profundo e transcendente de entregar-me a você, meu Deus. Totalmente. Vim de você, voltarei a você. Por isso, nós olhamos este fim de existência não como morte, mas como uma entrega total da sua sexualidade ao seu Deus Criador. E lá não seremos mais homens e mulheres. Lá seremos uma coisa só. Lá estaremos mergulhados no amor de Deus numa profundidade que seremos uma coisa só. Vamos agradecer a Deus por esta luz, essa luz que nos dá essa consciência, a consciência que nos leva a amar, o amor que nos leva à comunhão. Obrigado, meu Pai, Pai eterno, Pai de sabedoria. Obrigado por este plano de amor que coloca em nosso coração. Obrigado por esse sopro de vida que nos dá o alento existencial. Obrigado, meu pai e minha mãe, pela colaboração. Obrigado, papai e mamãe, por este ato genital ao qual vocês entregaram-se profundamente e plenamente, ao ponto de que neste encontro, neste altar da vida, Deus presente me chama à existência. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pela minha família de origem, minhas irmãs, meu irmão, meus pais. A vida em que eu tive na minha infância, na minha juventude. Obrigado, meu Deus, pela minha família atual, minha esposa, meus filhos. Pela minha esposa que não mais está comigo, já está nos braços do esposo, aonde um dia irei. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pelos momentos aos quais nós caminhamos nessa realidade esponsal, como a grande corpo de Cristo. Lindo é isso. Obrigado porque nós vamos passo a passo, a partir da nossa conjugalidade, a partir desta experiência nupcial, de esposa e esposa, nós vamos entendendo que um dia mergulharemos nos braços do esposo, como esposa que somos. A sua igreja é a sua esposa. A sua comunidade é a sua esposa. O seu povo é a sua esposa. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por este sábado, por este momento. Obrigado pelas palavras que caíram no meu coração. Obrigado pelo seu Santo Espírito que nos conduz e nos move. Que Deus abençoe a todos vocês. Lhes dê um sábado santo, um mês santo, um ano santo, uma existência santa. E eu chamo, eu convido, eu os convoco, sábado que vem, novamente juntos, para partilharmos nossa existência, louvando e glorificando o nosso Deus. Porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja
seja um céu de